Senhor Deus, obrigado. Eu me coloco diante do Senhor essa noite, reconhecendo que nada sou diante de Ti. E diminuo, Pai, cada vez mais. E peço ao Senhor que o Senhor possa crescer. E se for preciso, Senhor, o Senhor possa me colocar invisível e diminuir. E que a Sua grandeza possa estar, Pai, cada dia mais aumentando em nossos corações. Pai, nós não corremos atrás de aplausos, nós corremos atrás de almas. Alma sedente para o Senhor. E que nessa noite nós te louvamos por grandes coisas que o Senhor já fez e vai fazer em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. O livro que nós vamos pregar hoje é uma palavra que todos nós conhecemos. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos estar lendo alguns versículos para a glória do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, espera um pouquinho. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela fala assim: depois disso, tomou Jesus a manifestar aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, filho de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe os outros: também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, a clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou Jesus: filho, tem aí alguma coisa de comer? Responderam eles: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e acharem. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. E aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão, Pedro, ouvindo que era o Senhor, e cingiu-se com a sua veste, porque já havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 covas, é cerca de 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa, e em cima peixe, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaram de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes, e não bastaram ser tanto, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Pai, que essa palavra hoje seja uma palavra rema, não uma palavra logos. A palavra rema gera, Pai, aos nossos corações e traz vida para as nossas vidas. Amém? Irmãos, aqui nós estamos falando de Pedro. Sabemos nós que na Bíblia tem 2 pescas. A pesca maravilhosa e a pesca milagrosa. A pesca maravilhosa é de Lucas 5. E a pesca milagrosa é que nós acabamos de ler aqui. Qual que é a diferença da pesca maravilhosa para a pesca milagrosa? A pesca de Lucas, Jesus estava no barco. E a pesca de João, Jesus estava na areia. A pesca
de Lucas, a rede se rompeu e a pesca de João não se rompeu. A pesca de Lucas era variado de peixes grandes e pequenos, e de João era só peixes grandes. Essa é a diferença da pesca de Lucas e da pesca de João. E o discípulo aqui estava acostumado a viver com o Senhor Jesus. Todas as vezes que Jesus estava vivo, os discípulos estavam com o Senhor, andava e tocava, e com o Senhor, e tinha a confiança era no Senhor. E o Senhor, ele chegou algum dia a falar que ele seria ferido e ia partir. E o discípulo, naqueles dias, enquanto Jesus foi ferido por mim e por você, e foi naquela cruz, ele partiu. E deixaram os discípulos ali. Os discípulos, eles não precisavam, eles não acreditavam mais. Eles precisavam de algo para ver. E Jesus tinha partido e os discípulos se dispersaram, esconderam e ficaram com medo. Um deles era Pedro. E os discípulos se afastaram. E quando chegando, e Pedro estava distante, ele sabia que Pedro já não era mais pescador. Pescador, gente, não é que nós fazemos pescador. Pescador, ele é de pai para filho e de neto para pai. Pescador, ele se faz. É por isso que o Senhor Jesus fala: vinde a mim, que eu vos farei pescadores. E aqui estava Pedro. Uma certa ocasião, Pedro estava junto ao mar de Tiberia. Ele falou assim: vamos pescar. Vou pescar essa noite. Vamos pescar. E os discípulos ali que estavam com ele, José, Tomé, e falaram assim: se Pedro falou que vai pescar, eu vou pescar. Porque aqui estava falando, não era um pescador amador. E quem estava falando era Pedro, o homem que conhecia de pesca, onde que ele criou seus filhos, onde que ele deu alimento, ele conhecia o mar de frente para trás, e falou: e se Pedro falou que vai, eu estou dentro, eu vou pescar. E João falou: eu vou pescar. Aí Tomé falou: eu estou dentro, porque quem está falando é Pedro. Pedro, ele é um homem que ele sabe da pescaria. Então ali, eles arrumaram. Eles tinham ótimos barcos, ótimas redes, e prepararam. E ali se ajuntaram os pescadores para ir pescar, porque pescador que se preza não pesca em água rasa. Pescador como eu vou pescar em água rasa para pegar lambari, mas pescador que se pesca em alto mar, águas fundas. E ali prepararam eles para ir pescar. E juntaram eles e falaram: essa noite. E escolheu até a noite para ir pescar. Escolheu a noite, porque era a noite de lua cheia. Ele falou: hoje nós não vamos pescar, porque noite de lua cheia, a luz da lua ofusca o brilho do peixe. Vamos pescar em noite escura, onde o brilho do peixe sobressai sobre as águas. E ali prepararam os discípulos para ir pescar em noite escura. Ele já sabia até onde que estavam os peixes. Era Pedro que estava falando. Ele conhecia onde estavam os peixes. Ele sabia onde que era a direção. E ali se prepararam e entraram ao mar. E foram em águas fundas. E sabendo eles que Deus já tinha tirado ele da ocupação de pescador. E quando Deus tira alguém da ocupação, Jesus sabe onde que está, onde vai te colocar. Entraram ali, então, os discípulos, mar adentro. E a palavra de Deus fala que eles foram convictos e que ia pescar. O cardume de peixe estava lá, então eles foram em águas fundas. E pescador acha que só pega peixe grande em águas fundas, mas sabendo ele quem está no controle da minha e da sua vida e daquelas pessoas é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que sabe aquilo que você quer. Aquilo onde você quer
chegar. E ali então se prepararam os discípulos, mandaram de que fandar, e foram eles para pescar. Entraram o mar adentro, entraram e falaram, é hoje que nós vamos fazer a grande pesca, a maior pesca essa noite. E a palavra de Deus fala que eles jogaram a rede. E jogaram a rede à noite. A palavra de Deus fala que não foi meia hora, não foi uma hora. A palavra de Deus fala que foi a noite inteira. Onde que você está jogando a tua rede? Onde que você acha que você joga a sua rede? É só em águas fundas? Deus sabe onde que você pode jogar a sua rede. Ou você está depositando a tua confiança, a tua inteligência, a tua sabedoria, achando que você jogar só a sua rede em águas fundas que você vai ser bem sucedido. Mas sabemos nós que Ele está no controle. Ele faz você pescar em águas rasas. E a palavra de Deus fala que jogaram a rede a noite inteira e nada apanharam, nada conseguiram apanhar. É porque sabendo eles que Jesus estava no controle. E fala que Pedro fica nervoso. A palavra de Deus fala que Pedro fica enraivoso, que nada tinha apanhado. Ele fala, mas aqui que está o cardume. Às vezes eu e você acha que é aqui que vai dar certo, mas Deus fala, é aqui que eu estou colocando a mão. Às vezes você fala, é ali que eu estou confiando, mas não confia. Nós só devemos confiar no Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus. A minha confiança não está em um canudo de faculdade. A minha confiança não está em carro, em cavalos. A minha confiança está no Senhor. É no Senhor que nós confiamos. E disseram ali que os discípulos jogaram a rede a noite inteira e nada tinha apanhado. E começa a amanhecer o dia. E o discípulo fala, que é isso? E Pedro fala, era ali que o cardume estava. O cardume estava ali. Mas sabendo ele que não estava, porque Deus tinha escondido os peixes. E quando Deus esconde os peixes, ninguém acha. Mas quando Deus revela, Ele te acha. Naquela noite, o próprio Jesus tinha escondido os peixes. É por isso que eles jogaram as redes. Jogava e puxava e só vinha águas marinhas. Não vinha peixe. O que é isso? O porquê que o peixe não vem? Porque ele estava confiando na força do seu próprio braço. Jogaram a rede e nada apanharam. E disse que estava amanhecendo o dia. E o barco pegando milhas náuticas rumo à areia. E Pedro estava de nu, estava nervoso, pegou a sua túnica, joga no chão, nervoso. E de repente, lá na areia, aparece um homem. Aparece ele, andando, lá na areia. E pergunta para os discípulos, filhinhos, tem alguma coisa para comer? E o discípulo responde, não tem. E ele fala para o discípulo, lançai a rede à direita. Lançai a rede à direita. Lançai a rede à direita. João olha para Pedro. Lança a rede. E lançaram a rede. E a Bíblia fala que, no versículo 6, então lhe disse, lançai a rede à direita do barco. E assim fizeram, e o já não podia puxar. E o já de Deus entrou no assunto. Lançai a rede à direita. Jogar a rede à direita. E os discípulos ali, achando que nada ia apanhar, jogaram a rede
à direita. E fala que o já de Deus, ele já não podia puxar. E o já de Deus essa noite entra na tua vida. É o já que te curou essa noite. Mandai de que fandaias. É o já que te restaura essa noite. É o já que te coloca de pé. É o já que coloca a sua vida no prumo essa noite. É o já de Deus que manifesta na minha e na sua vida essa noite. O já de Deus entra. Mandai de que fantindere fandaias. E o já de Deus entrou. E quando o já de Deus entra em ação, e não existe impossível para Deus, tudo se torna possível. O seu casamento ele coloca de pé. O já de Deus ele te coloca de pé. O já de Deus ele te restaura. O já de Deus ele te cura. O já de Deus te transforma. E o já de Deus essa noite, mandai de que faxindere fandaia, te restaura o seu corpo físico. O já de Deus, ele já não poderia mais puxar a rede. Ele já não poderia mais puxar a rede. Eu imagino que Pedro, João, ele joga a rede em águas rasas. Deus faz o milagre onde que Ele quiser. O milagre quem faz é Ele. Ele não precisa de águas fundas. Ele precisa, na onde que Ele quer, Ele faz. Ele fez brotar água da rocha. E o já de Deus entrou. E diz a palavra que eles não conseguiram puxar. E de repente, João fala assim: Pedro, olha aqui. E vem Pedro olhar. Águas rasas, Olha a rede, está cheia. É de peixe grande, Olha a rede, não se arrebentou. E olhou Pedro e falou assim: quem é? Ele falou: quem é? Quem é? Eu só conheço um que faz milagre. É Ele. É Ele. Ele quem? Jesus. Só Ele faz milagre na minha e na sua vida. Só Ele faz brotar água. Só Ele faz o peixe brotar. Porque Ele tinha colocado o cardume de peixe naquela hora, e naquele minuto, e naquele segundo. Só Ele faz. Ele deu ordem para os peixes passar naquele momento. E a rede não se arrebentou. Águas rasas não pega. Mas ele fala: eu faço pegar. Eu faço pegar. O seu sonho não acabou. O seu sonho é o sonho de Deus. Ousa a sonhar. E Pedro deslumbra. E Pedro, incomodado com Jesus, ele falou: é Ele. E de repente, Pedro lança ao mar. E a Bíblia fala que o barco era dele. As redes eram dele. E nem assim o barco parou. E quem sabe você está fazendo igual Pedro essa noite. Espera pelo milagre. Espera pelo milagre a noite inteira. E quando chega de dia, você pula do barco. Quem sabe você está fazendo igual Pedro. Espera a noite inteira. E quando o milagre chega, você pula do barco. Não pula do barco, não. Não pula do barco, não, porque lugar de crente é no barco. É na doença, é no barco. É na alegria, é no barco. É na tristeza, é no barco. É na abundância, é no barco. É na luta, é no barco. É na derrota, é no barco. Lugar de crente é no barco. Não pula não. Não pula do barco não.
Porque a noite ela pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas Ele vai te dar a sua vitória. A vitória é sua. Ele entrega a vitória em tuas mãos. Mandar em que fandaias. A vitória é sua. Não pula do barco não, fica no barco. Chora, mas fica. Se alegra, mas fica. O lugar do cristão é no barco. É no barco. É no barco. É no barco que é o lugar do cristão. E diz a palavra aqui, eu abro uma variante aqui para falar que quando ele pulou do barco, ele falou assim, e agora? Quando Deus quer te entregar um milagre, Ele faz o impossível para te abençoar. Ele toca onde que ninguém toca. Ele vai onde que ninguém vai. E quando Pedro pula do barco, o barco continua. E Pedro achou que o barco ia parar, porque o barco era dele. A rede era dele. Mas nós temos de aprender os atributos de Deus. Tudo quem faz é Ele. Essa noite, a escada, a massa que nós pegamos, o conhecimento que nós pegamos, o pedestal que você subiu essa noite, vira de cabeça para baixo e desça. Desça rumo ao chão. E quando chegar no chão, passa a sua cara no pó e reconheça quem faz tudo é Ele. Quem faz tudo é Ele. Tudo é dele. Tudo é para Ele. Reconheça os atributos de Deus na sua vida. Não é você que é bom, não, é Ele que é bom. Mas quando eu pego o microfone da igreja, a igreja enche. Não é você não, filho, é Ele. Mas quando eu subo lá no altar, pego e começo a adorar o Senhor, a igreja enche. Não é você não, filho, é Ele. Mas quando eu pego a escola bíblica dominical, tá cheio, tá saindo gente até pelo ladrão. Não é você não, filho, é Ele. É Ele que faz tudo. Tudo é para Ele. Reconheça que Ele é o Deus da nossa vida. Reconheça o poder dele. E diz a Bíblia que quando João pulou, quando Pedro pulou, o barco foi rumo à terra. E Pedro, se quiser, ele vai a nado, cansando. E os discípulos chegaram. E de repente lá na areia estava quem? Jesus. Não me pergunta de onde que veio ali os peixes e os pães, porque eu não sei. E lá na areia estava Jesus já preparando. E diz a palavra de Deus que tinha um braseiro aceso. Só quem tem poder de acender o meu e o seu coração essa noite é Jesus. Acenda o braseiro essa noite, Senhor, em nossos corações. Nós estamos, às vezes, com um coração como um braseiro cheio de cinza, precisando que o Senhor sopra, mas nós, com a nossa sabedoria e com a nossa ignorância, às vezes, não permitimos que o Senhor entre, nos limpa e acenda o braseiro. Eu conheço um homem que, na Bíblia, que é conhecido como o homem do fogo. O profeta Elias. Onde falava Elias, fogo. Elias, fogo. Fogo. E não sabendo que o fogo só nos aquece. O fogo só aquece. Fogo sem alimento. Irmão, se você falar assim, pastor, se você... Eu tenho um colega meu que falou assim, pastor Gedeon, eu falei, fala, Vaso. Porque ele me chama de Vaso. Eu falei, fala, Vaso.
Fui à igreja ontem. O pastor abriu a Bíblia e falou, aleluia, o fogo pegou. Mas o fogo pegou, pastor. Meia-noite o fogo estava aceso. Falei, então o negócio é fogo mesmo, é fogo. Fogo. Eu falei, o que foi dito na palavra? Não sei. Irmão, se você falar onde só tem fogo a igreja, sai fora. É conselho de pastor, sai fora. Porque fogo só aquece. Tem que ter alimento. E Elias, ele era bom no fogo, mas na palavra, eu vou provar para vocês que Elias era fraquinho. E de repente Elias estava deitado debaixo de um pé de uma árvore, com medo da morte. Aí Deus mandou o anjo falar para ele, Elias, o que faz aqui? Com medo da morte. Mas cadê aquele fogo todo, Elias? Aquele fogo todo? Não tinha mais, o fogo tinha acabado, irmã. O fogo tinha acabado. Ele estava com medo. Aí o Senhor deu ordem ao anjo. Desça e dá ele pão. Dá ele alimento. Alimento é palavra. Crente tem que ter fogo. Tem fogo, pegar, lastrar. Mas tem que ter palavra. Porque fogo sem palavra, ele só aquece. E acaba. Os cristãos têm que ter fogo, mas tem que ter palavra. Poder e autoridade. E diz a palavra que quando Jesus estava lá preparando o peixe, esquentando o braseiro para alimentar os discípulos, e Jesus estava querendo alimentar o povo, alimentar os discípulos, porque estava vindo de uma noite cansativa, nada tinha apanhado, mas de repente ele apareceu na minha e na sua história para mudar a nossa história. Ele, quando entra na nossa história, ele transforma. E diz ele que ele estava lá, com o braseiro aceso, e a palavra diz, fala que tinha pão e peixe em cima do braseiro. Jesus, ele é fogo, mas ele é palavra. Ele alimenta. E diz ali a palavra que tinha fogo, tinha o braseiro aceso, o pão e o peixe. E de repente ele estava assando ali o peixe. E falou assim, esse aqui, desse lado, é para Pedro. Assando o peixe. Esse aqui é para João. Esse aqui é para Tomé, mas ele não merece não, mas eu vou dar ele esse mesmo. E a palavra de Deus fala que ele estava alimentando. E tem gente aqui essa noite que ele já assou o lado do peixe. Tem gente aqui essa noite que ele já assou os dois lados do peixe. E tem gente aqui essa noite que ele nem começou a assar. Que ele nem começou a assar o peixe. Ele quer ver o seu coração. Ele quer ver a sua sinceridade com ele. Ou você só tem fogo só no culto de quarta-feira. Ou o seu fogo é permanente com pão e peixe. E diz que ele estava preparando para alimentar os discípulos. Encheu os discípulos ali, dá eles alimento. E 3 coisas tem na praia de fartura: água, areia e vento. E quando ele estava assando os peixes na areia, o vento estava levando o cheiro da vitória para a sua vida. O peixe estava assando e o vento estava levando o cheiro da vitória. Ah, pastor, mas eu tenho muito tempo que a minha vitória não chega. Eu já tenho muito tempo que eu estou batalhando e não chega a minha vitória. Eu estou quase desistindo, pastor. Eu não vou aguentar mais. Jesus não é
Jushimi para te dar peixe cru. Ele está assando o peixe. Ele está assando o peixe para entregar na sua mão essa noite. Ele está assando o peixe para entregar na sua mão essa noite. Abre a tua mão que Ele vai entregar a vitória. Ele vai entregar o peixe na tua mão essa noite. Ele quer entregar o peixe na tua mão. Às vezes está demorando, mas a vitória já chegou na sua mão essa noite. A vitória já chegou na tua mão essa noite. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo dele é diferente do nosso. Nós andamos ansiosos e queremos tudo diretamente, é rápido. Mas Ele prepara nós para entregar com excelência em nossas mãos. Ele está nos preparando para entregar o peixe em nossas mãos. Mas nós queremos passar na frente dEle. Nós queremos atropelar o tempo dEle. Mas eu creio que essa noite, Mandai de que Vandai, Ele entrega a vitória nas tuas mãos essa noite. E fala, Ele acaba de assar o peixe e entrega na tua mão essa noite a vitória da tua família. A vitória da tua casa. Ele te entrega a vitória. E disse que Pedro, ele chegou lá, cansado. E os discípulos já estavam lá na areia. E ele pede a Pedro para buscar um peixe. E Pedro vai buscar. E a Bíblia fala que eram muitos peixes. A quantidade de vitória que Deus entrega na tua mão essa noite. Mandai de que fandai. A quantidade de vitória que Ele entrega na tua mão essa noite não tem valor, não tem preço, porque é Ele que entrega na tua mão. Ai, Deus. Essa noite Ele abre o céu. Ele abre o céu e fala: não tema, filhas minhas, porque eu sou contigo. Sou eu que entro na sua derrota essa noite e faço a vitória acontecer. Essa noite, filha, Ele já assou um lado do peixe para você. Ele já assou o outro lado do peixe para você. E essa noite, receba em nome do Senhor Jesus. Ele quer entregar para nós. Ele quer entregar para nós a vitória. Mas nós queremos alcançar mais rápido do que o plano dele. Não te preocupe. O que você sonha, Ele já te entregou. Os seus projetos são projetos dele. Acalma-te, que neste ano ainda Ele te entrega a vitória. Cheio de fandar. Ai, Espírito Santo. Essa moça de branco aí, por favor. Medere fandama sindere fandaias. Xindere engarama sindere fandama seidere fandaias. Essa noite eu te vi, você com lágrimas nos olhos. Mas eu te falo, filha minha, não chores, não chores, não chores. Porque a lágrima sua é lágrimas que eu vou acolher. E quando eu acolho a sua lágrima, eu entro na sua vitória e na sua casa e falo: eu sou o seu Deus. Ele é o nosso Deus.
Ele é o Deus que essa noite Ele vai fazer a diferença na minha e na sua vida. E Deus fez esse tudo aqui para exaltar um homem que era Pedro. Se coloca de pé, igreja. Semana passada nós estávamos pregando na igreja Getsemane do Santa Amélia. E ali Deus que fez. Uma mulher de 91 anos, ela foi curada. Ela não escutava, ela voltou a escutar. Foi o pastor Gedeon? Não, foi ele. Essa noite eu quero orar para pessoas que têm enfermidades. Que está passando por uma enfermidade que está desacreditada. Essa noite eu quero orar. Pode vir aqui à frente. Essa noite eu quero orar por pessoas que têm processo na justiça e está enrolado. Deus essa noite Ele vai desenrolar. Eu quero pedir para afastar os bancos aí, em nome de Jesus. Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor levantou Pedro, o Senhor vai levantar cada um aqui essa noite. Eu quero pedir os diáconos aí para dar uma força aqui, para orar, para interceder aqui em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele te entregou a vitória na tua mão. A vitória é tua. A vitória é tua. É tomar posse da vitória. Shemandai de que fandaia. O Espírito Santo me comece a me derefandar. Mirindere manamasu derefandar, mas labaxe derefandar. Urinderindera massandera massindere fandar, mache dere malabasim derefandaia. Shedere mandar machindere fandaia. Eu piso onde ninguém pisa, mulher. Eu toco onde que ninguém toca, mulher. Essa noite receba, 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 receba. Olha ele te tocando aí. Olha ele te tocando aí. Receba, 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 receba. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, começa a agir neste lugar. Começa a tocar, começa a sarar. E começa a falar, machedere, malá, machedere, malá, chuindere, malá, macindere, maná, machedere, maná, malé, maná, machindere, maná, malá, machedere. Receba a cura. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, toca, 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 toca. Oh, mãe, oh, chamará, macindere, faná. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Coloca, coloca, Senhor. Coloca, Senhor. Coloca, Senhor. Oh, Espírito Santo.
Receba. Receba poder. Receba poder. Receba. Receba. Chama de ferevandaias. Oh, Espírito Santo de Deus, essa noite haja neste lugar com poder e autoridade.